Presidente, o que na opinião do senhor explica o Brasil ter 12 mil mortos e a Argentina ter 320 pelo Covid? É só você fazer a conta por 1 milhão de habitantes, tá? Vamos falar da Suécia? A Suécia não fechou. A tela preta, sem nenhuma imagem, apenas com a voz do repórter da Folha de São Paulo, causa um impacto inicial no espectador, uma curiosidade para descobrir que rumo aquele vídeo tomará e qual será a resposta do presidente para a intrigante pergunta. Presidente, o que, na opinião do senhor, explica o Brasil ter 12 mil mortos e a Argentina 320 pelo Covid? O barulho do teclado surge junto com a informação do local e data da entrevista, Palácio da Alvorada, 14 de maio de 2020, às 8h44, e ajuda o espectador a contextualizar o tema que será abordado. Pode-se notar também um maior destaque para a localização em relação à data, diferença que se dá a partir do tamanho da letra. Ambas as informações estão em branco, que contrasta bem com o preto do fundo. A imagem do vídeo, portanto, é clara e simples, preto no branco. O áudio continua após a pergunta do repórter, mas a tela muda radicalmente. O que antes era uma imagem preta com escritos, muda para a entrevista com Jair Bolsonaro na entrada do Palácio da Alvorada. É só fazer a conta por 1 milhão de habitantes, tá? Responde o presidente. A imagem é colorida, mas não saturada. Em tons frios, surge a cena de Jair Bolsonaro em frente a diversos microfones da imprensa. A imagem verbal consiste na legenda que acompanha a fala do presidente. A legenda está em amarelo, de forma legível, sem acrescentar sensações para quem assiste, apenas para facilitar o entendimento do áudio, que apresenta alguns ruídos. A cena da entrevista é congelada após a resposta do presidente e surge a barra de pesquisa do Google, que é um dos meios de busca mais populares e usados pelos internautas. População Argentina World Bank começa a ser digitado. O barulho do teclado acompanha cada letra, de forma a dar a impressão de que quem está assistindo é quem realiza a pesquisa. Apenas com essa transição de cena, da entrevista para a página do Google, o vídeo cria uma sensação no espectador de duvidar da resposta do presidente. Afinal, você está conferindo se a fala do Bolsonaro procede ou não. Não há barulhos além do teclado do computador. Os resultados da pesquisa surgem na tela e a sensação é do próprio espectador ter clicado na opção População Total Argentina World Bank Data. O único som nessa cena é do clique da opção escolhida, que é o barulho que o computador faz. A cena consiste na tela do computador com os resultados da pesquisa. Dando continuidade à pesquisa, a cena exibe um gráfico que mostra a população total da Argentina. O cursor desliza até o número 44.494.502 pessoas. Em cima é possível ver Argentina 2018. A cena não tem som e mostra apenas o gráfico com o número, que é o resultado da busca. O vídeo volta para a barra de busca do Google e a pesquisa desta vez é Covid-19 John Hopkins. A sensação, novamente, é de que o espectador é quem realiza a busca, para continuar sua pesquisa motivada pela resposta do presidente ao início do vídeo. O som é do teclado digitando, e a cena exibida é unicamente da barra de pesquisa. Após a pesquisa na tela de busca do Google, aparece o layout de resultados com os links relacionados à pesquisa e então escutamos o som do clique do cursor do mouse sobre o segundo link da página. O sentido da imagem verbal que vemos é totalmente denotativo e literal, uma vez que o interpretante, ou seja, o efeito do signo criado na mente do intérprete, é o caminho de pesquisa necessário para se chegar até o site da Universidade Johns Hopkins e as informações contidas nele sobre o Covid-19. Logo em seguida, a tela é direcionada para o painel de controle do Covid-19 criado pelo Centro de Ciência e Engenharia de Sistemas da Universidade de Medicina Johns Hopkins, conhecida mundialmente por ser um grande centro de pesquisa.
A tela onde mostra o número de casos confirmados por país à esquerda e à direita um mapa do mundo com sinalizações em forma de bolas em todos os lugares do planeta onde há casos confirmados, aparece por alguns milésimos e logo é trocada por outra tela, com sua área aumentada, exatamente na posição da Argentina. A cor vermelha usada nas marcações do mapa e no número de casos em cada país listado dá destaque para os pontos principais da tela e chama atenção por ser a única cor em contraste com o preto. Após o clique sobre o número de casos da Argentina, aparece uma nova tela, onde é possível ler o número de mortes e embaixo o número do país, Argentina. O cursor então seleciona essa imagem verbal a fim de deixar claro para o espectador do vídeo que o signo 353 mortes Argentina deve ser interpretado em sua mente como algo relevante e que será retomado mais tarde. Em seguida, a tela é direcionada para as abas de busca localizadas na parte superior da tela e então escutamos o barulho do clique do mouse sobre a primeira aba. A partir daí, a tela é conduzida de volta para o site The World Bank e então escutamos o barulho de digitação da palavra Brasil no campo de busca do site. O signo Brasil tem como interpretante o fato de que está sendo digitado com o objetivo final de chegar até o número total de habitantes do país. O resultado da busca por Brasil dentro do site guia a próxima cena do vídeo para a imagem de um gráfico em ascendência que retrata a evolução do número de habitantes do Brasil ao longo dos anos. O número mais atualizado é do ano de 2018. A população brasileira naquele ano era de 209.469.333 pessoas. Diferentemente das outras cenas do vídeo, que são passadas de forma extremamente rápida, a tela em questão com o número de habitantes do Brasil fica congelada por alguns segundos para que seja memorizada pelo intérprete como uma imagem verbal importante. Volta-se para a tela de busca do Google e então escutamos os sons do teclado digitando a frase Mortes Covid Brasil, Ministério da Saúde. O interpretante desse signo faz referência à busca pelo número correto e com a menor margem de erro possível. Por isso, acrescenta-se também na busca a frase Ministério da Saúde, setor governamental responsável pela administração e manutenção da saúde pública no país. Após a pesquisa na tela de busca do Google, aparece novamente o layout de resultados com os links relacionados à pesquisa e então escutamos o som do clique do cursor no link Coronavírus Brasil, Ministério da Saúde. O sentido da imagem verbal que vemos é mais uma vez denotativo e literal, já que representa o caminho necessário de pesquisa para se chegar até o site oficial do Ministério da Saúde e as informações contidas sobre o número de mortes por Covid-19 no Brasil. Na página do Ministério da Saúde, há a seleção do número 14.817, que é o acumulado de mortes por coronavírus no Brasil. Para esse número de mortes, a letalidade estava em 6,8%. A letalidade quer dizer que a cada 100 pessoas contaminadas pela Covid-19 no Brasil, quase 7 delas morriam. O frame é justamente a página do Ministério, de onde eles copiam esses dados. O vídeo demonstra claramente o uso dos dados divulgados pelo governo, ou seja, que são os dados considerados corretos pelo Executivo na hora de pensar, por exemplo, formas de sair do isolamento. Mesmo quando especialistas acreditam que o número de casos reais do coronavírus no Brasil é de 14 vezes maior que o número oficial, por causa do baixo número de testes realizados na população. No meio da tela branca surgem duas calculadoras clássicas dos desenvolvedores da Apple, sinalizadas por uma fonte escura e marcada em cada um dos dispositivos. A do lado esquerdo corresponde ao cálculo da Argentina, enquanto a do lado direito aos números do Brasil. Começa-se a fazer esse cálculo para justamente responder à teoria do presidente. Bolsonaro sugeriu que o cálculo fosse feito por 1 milhão de habitantes. Os dados apresentados pelo repórter da Folha são diferentes dos que são usados no cálculo, porque os dados do vídeo são os mais recentes naquela data. Na data em que o vídeo foi publicado, já haviam 353 mortes por coronavírus na Argentina, número esse que foi dividido pela população. No Brasil, já haviam 14.817 mortes, que também foi dividido pela população. Os números aparecem agora em forma expressiva, com letras garrafais, na cor preta em fundo branco. A Argentina ainda ocupa o lado esquerdo da tela, com os valores de 7,9 mortes por milhão, enquanto o Brasil, na mesma fonte de características, só que ao lado direito da tela, apresenta um valor bem superior, de 70,7 mortes por milhão de pessoas. Surge então entre as informações das mortes por milhão de habitantes o símbolo matemático de menor que. O símbolo entre as duas informações deixa claro que o número de 7,9 mortes por milhão de habitantes é menor que o dado de 70,7 mortes por milhão de habitantes. O cálculo refuta justamente o que o presidente Bolsonaro pediu que analisasse, as mortes em um cálculo feito por milhão de habitantes. Portanto, através dessas contas matemáticas, fica claro que o presidente da República mentiu. Volta-se então ao vídeo de Bolsonaro conversando com jornalistas no cercadinho, na entrada do Palácio da Alvorada. O presidente pede então que comece a falar sobre a Suécia. A escolha da Suécia é proposital, porque o país nórdico não adotou medidas nem de isolamento social, nem mais agressivas, como as de lockdown.
Bolsonaro sabe disso e fala, abre aspas, a Suécia não fechou, fecha aspas. O vídeo de Bolsonaro é congelado e entra-se novamente no site do Banco Mundial. Em uma barra branca, na parte superior da tela, aparece uma caixa azul o texto Population Total. Esse é o lugar para colocar, em inglês, o nome do país que deseja procurar a população. Digita-se então Sweden, porque pretende fazer uma comparação com os dados da Suécia acerca do coronavírus. O próximo frame, então, é um gráfico do Banco Mundial, o mesmo site que foi pego as informações sobre a população da Argentina e do Brasil, que mostra a evolução da população da Suécia ao longo do tempo. O número mais atualizado é do ano de 2018. A população sueca, naquela época, era de 10.183.175 pessoas. Posteriormente, tem um clique para voltar na aba Covid-19, John Hopkins, tem uma rolagem até o número de mortes na Suécia. Isso deixa claro a informação que está sendo utilizada e de onde está sendo utilizada, podendo ser comparada e visualizada pessoalmente pelo público-alvo do vídeo. Tem-se o clique na Suécia para mostrar seus dados e, posteriormente, a seleção dos dados referente às pesquisas, dando um foco e ênfase nos dados obtidos e que serão utilizados. A calculadora fazendo contas com os dados da Suécia demonstra a facilidade de fazer tal conta e mostra e dá ênfase nos números obtidos e que serão também avaliados posteriormente. A comparação lado a lado dos países deixa os dados mais palpáveis e também dando uma ideia da grandeza. O sinal de maior entre eles reforça ainda mais essa grandeza, dando destaque ao número, estando centralizado num tamanho maior e uma cor preta que é associada à morte. A frase "a verdade não precisa ser complicada" é com letras mais suaves, com suas formas mais suaves, em tons mais claros e da cor cinza que dá uma ideia de reflexão. Assim, dando essa ideia de que buscar a verdade é algo fácil e que o presidente faz ao contrário. E por fim, tem esse escrito Folha de São Paulo, que é o nome e a marca do jornal ao qual fez essas simples constatações. Dá a ideia de que o jornal tem esse caráter de verdade e em busca da mesma e da informação para as pessoas, além de se defender dos ataques que recebe constantemente do presidente. Mostra uma tranquilidade, facilidade e ideia de que tem que ir atrás dos fatos também, não somente recebê-los e aceitá-los, independentemente de onde se venha.